Olá, olá, boa tarde. Então, hoje passei aqui só para vos falar de um mito, se calhar mais uma crença muito comum, de nós irmos associando o nosso pensamento e que nos desvia do caminho da saúde. Porquê? Porque este mito tira-nos alguma responsabilidade. E então, que mito é este? Existem inúmeros mitos, como vocês devem calcular, ou crenças que nós temos que nos prejudicam neste sentido. Mas este é o que eu tenho reparado, que se repete mais e que está mais enraizado no nosso pensamento. E é o mito do genético, ou seja, eu por ter um parâmetro genético ou por os meus pais terem determinada patologia, automaticamente eu tenho esta sentença como dita, quase como certa de acontecer. E não é assim. Sabe-se hoje em dia, mais ou menos, uma média, uma maneira de dizer, que a nossa genética tem um contributo para desenvolvermos ou efetivamente progredirmos para essa patologia, mais ou menos de 25%, se tivéssemos que pôr isto numa coisa percentual, está bem? Então, quer dizer que existem outros 75% responsáveis por eu desenvolver ou não determinada patologia. E isto é o quê? É a maneira como eu penso, é a maneira como eu como, não é? O que eu como, é os meus comportamentos, o meu estilo de vida, se faço ou não faço desporto, ou seja, toda uma panóplia de coisas que estão no meu controle, está bem? Que sou eu que consigo controlar a maneira como eu penso, o tipo de relacionamentos que eu tenho, o que eu como, quando como, a quantidade que como, se faço ou não exercício, se me mexo, pronto. Tem toda uma variedade de coisas nas quais eu tenho controle. Realmente a genética é uma que eu não tenho controle, já nasceu comigo, mas não é ela que irá mandar e ditar a sentença de todo. Porque o que é que acontece? Às vezes, por exemplo, eu posso desenvolver uma patologia. O meu avô tinha, o meu pai tem, eu tenho, ok? Então é genético e isto é sentença. Porquê? Porque há muitos hábitos, quer comportamentais, quer alimentares, quer até de algumas crenças que nos vão pôr, comportamentos a nível de pensamento, maneira de estar, que são hereditários. Ou seja, são hereditários, o que é? No ambiente familiar, ou onde passamos a maior parte do tempo, familiar, escolar, trabalho, nós temos tendência a imitar, mais tarde ou mais cedo, esse tipo de comportamentos e a adotar esse tipo de comportamentos. Ora, imaginando, se há uma patologia que eu tenho já o fator hereditário de desenvolver, e se depois eu aprendi com a minha família ou com os que me são próximos por exemplo, a comer igual a eles, determinadas coisas, a comportar-me de determinada maneira, semelhante à deles, é lógico que eu se calhar também irei desenvolver patologia porque eu estou a fazer um comportamento cíclico, não é? Eu estou a produzir mais uma vez todo um ciclo. Então, é a lógica, não é? Se eu continuo a fazer o mesmo caminho que eles que se entenda, as pessoas que desenvolveram aquela patologia, claro que se eu continuar a comportar-me, a comer e a ter o mesmo estilo de vida que eles, muito provavelmente eu vou desenvolver sim a mesma patologia. Mas aqui não tem a ver com os genes, está bem? Aqui tem a ver com outras coisas que nós herdamos, ou seja, por imitação, por um comportamento semelhante, está bem? E é isso que também queria que às vezes tivessem em conta. Por exemplo, pegando num exemplo muito comum, a obesidade, não é? Porque os meus pais já têm excesso de peso, então é normal que eu já tenha excesso de peso porque isso é hereditário. Não é bem assim, não é? O que acontece é que normalmente eu tenho tendência a adotar padrões alimentares, não é? Eu, por exemplo, eu cozinho muito semelhante, agora se calhar já não tanto, mas antigamente, não é? Eu cozinhava muito semelhante à minha mãe. É normal, foi com quem eu aprendi, foi quem eu vi a cozinhar e depois no futuro, por exemplo, com colegas de casa com quem vivi, com pessoas com quem fui passando a viver, e é normal que nós vamos tendo estes comportamentos. Mas às vezes não tem a ver com a genética, e sim com a repetição de comportamentos. Eu até costumo dizer, uma vez li esta frase e para mim faz todo o sentido, quando costumo adotar esta comparação muitas vezes para às vezes até as pessoas compreenderem. Então, é como se a genética
eu tenho uma pistola, não é? Então é como se a genética carregasse a pistola, ok? Então ela está lá, prontinha, a disparar, mas depois é esta epigenética, que é todos os fatores externos à genética, ou seja, todos os fatores que eu até tenho todo o ambiente onde eu estou inserida, não é? Onde eu posso, sim senhor, ter uma intervenção e responsabilizar-me por essa intervenção, esse é quem vai imprimir o gatilho, ok? Então, é como a genética que carrega a arma e depois todo o resto, né? Os tais 75% é que disparam a arma, ok? Então, queria-vos deixar aqui esta responsabilização e tentarmos deixar esta crença que só porque algum familiar meu tem determinada patologia, automaticamente eu isento-me de todas as responsabilidades e, independentemente do que eu faça, eu vou ter essa patologia também. Não, não é bem assim, está bem? Eu sei que às vezes é mais fácil pensarmos que foi uma coisa que nos aconteceu, não é? E que não tivemos culpa nenhuma nisso, mas essa crença também acaba por não nos dar a oportunidade de evoluirmos e de melhorarmos e de nos curarmos ou até de merecermos alguma patologia que tenhamos. Sim, dói um bocadinho, temos que ter alguma responsabilidade. Cada vez que cometemos algumas coisas fora da linha, quer a nível comportamental, quer a nível alimentar, sabemos que isso vai ter consequências na nossa saúde e sim, sabemos que a responsabilização é nossa, mas ao mesmo tempo dá-nos algum poder sobre a nossa saúde, está bem? Gostava que pensassem um bocadinho sobre isto. Tchau, bom fim de semana, beijinhos, fiquem bem.